BD Law, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Este podcast conta com o apoio da CRWA, uma agência digital especialista em web design, e-commerce, websites e marketing digital. CRWA, há 14 anos entregando performance e resultados de comunicação. TKRA Contabilidade, a contabilidade certa para o crescimento da sua empresa. Já ouviu falar em Legal Design? Não? Procura por Bits Legal Design, criando documentos que qualquer pessoa entende. Jurimetria é a aplicação de métodos estatísticos e matemáticos no campo jurídico, com o objetivo de analisar padrões em decisões judiciais, prever desfechos de processos e fornecer insights baseados em dados. Ao usar ferramentas de análise quantitativa, a jurimetria permite identificar tendências em decisões de tribunais, medir a eficácia de estratégias jurídicas e otimizar a tomada de decisões. Essa abordagem data-driven oferece aos advogados e gestores jurídicos uma compreensão mais precisa sobre o comportamento dos tribunais, ajudando na elaboração de estratégias mais informadas e na mitigação de riscos jurídicos, mas a jurimetria vai muito além disso. Este é o tema de hoje no BD Law, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos, eu sou seu host, Gabriel Bidini, especialista em desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Estamos aqui com Marcelo Guedes Nunes, que é advogado com mais de 20 anos de experiência em direito empresarial, arbitragem e jurimetria. Ele é sócio na Guedes Nunes Advogados, um escritório de advocacia que oferece soluções jurídicas inovadoras e personalizadas para clientes nacionais e internacionais. Marcelo, seja muito bem-vindo e obrigado por topar o nosso convite, viu? Ô, Gabriel, eu que agradeço o convite, uma honra estar aqui. A honra é toda nossa, Marcelo. Marcelo, conta um pouco da sua trajetória e como que você foi parar aí na jurimetria. Gabriel, acho que tudo começa quando eu saí, estava no final do colegial e eu decidi fazer uma primeira faculdade de ciência política, de ciências sociais, né? Opa, isso eu não sabia. E aí eu tive a oportunidade, enquanto eu estudei ciências sociais, de ter contato com diversas áreas das humanidades, que, enfim, a própria sociologia, a ciência política, a antropologia, a economia. Quando eu fui fazer um segundo curso, que eu fui para o direito, eu imaginava que eu ia entrar numa faculdade de ciências humanas, que eu ia ter contato com uma quinta área das humanidades, análoga ou parecida em alguma medida com aquelas que eu já tinha estudado. E aí, para minha surpresa, eu percebi que não, porque a principal diferença era que nas outras áreas você sempre tinha uma ciência, você sempre tinha uma área, uma metodologia, uma disciplina de metodologia aplicada. A ciência política é altamente quantificada, a gente tem as pesquisas de opinião, né? Acabamos de sair hoje, né? Ontem, na verdade, um ciclo eleitoral, e a gente vê o quanto as pesquisas foram discutidas e margem de erro, né, e uma distribuição dos percentuais de votos, a amostragem para fazer estimativa sobre quem está na frente e quem não está. Eu via na economia, quer dizer, a econometria, uma área profundamente desenvolvida e que embasa toda a pesquisa que é realizada na ciência econômica. E mesmo na antropologia, que talvez não seja tão quantificada, mas você tem pesquisa de campo, né, uma interação direta com a realidade. E aí a primeira coisa que me chamou a atenção no direito é que não tinha isso. Na verdade, eu me lembro de estudar direito penal e a gente ficar discutindo as penas e os tipos, né, o que era crime, o que não era. E a minha pergunta era uma pergunta sociológica. Eu era o aluno que levantava a mão e falava assim, tá, mas qual que é a taxa de reincidência? Tá funcionando esse negócio? Não tá? Eu estudava processo civil, execução, que cita, porque você vai, tem todo o procedimento de penhora, avaliação, expulsão do bem. Eu falava, tá, mas qual que é a taxa de recuperabilidade? Quantos centavos por real retorna nesse negócio? E as pessoas não entendiam a pergunta, né? E aí eu percebi que o direito era um curso de literatura, na verdade, que é uma coisa que eu sempre falo. E a partir daí virou uma chave na minha cabeça. Eu falei, olha, aqui dá para fazer uma coisa muito legal e muito diferente do que está sendo feita, né? Que é fazer com que o direito, numa certa medida, deixe de ser um curso sobre os textos jurídicos e passe a ser uma área das humanidades preocupada com as consequências que as leis e que os tribunais e que as regulações têm na vida das pessoas, na realidade. Então, eu acho que, na verdade, é isso. Então, o Celso Campilongo, o grande amigo, ele fala, na verdade, o que eu faço, ele fala, é sociologia do direito, uma das melhores sociologias do direito que ele já viu, eu fico super lisonjeado, mas ele diz isso. Sensacional, Marcelo. Marcelo, e você acabou de trazer um negócio aqui que é muito interessante, porque você, no começo da advocacia da
na faculdade de Direito já estava pensando ali nos padrões. Você sempre foi assim, buscando padrões nas coisas, ou foi uma coisa que surgiu mais depois na primeira faculdade que você fez? Eu acho que foi algo que surgiu na primeira. Eu sempre fui um sociólogo, né? Uma coisa. Eu acho que eu sou até hoje um sociólogo. Por quê? Sabe? Eu sou um sociólogo dentro do direito. Uhum. E eu sempre tive muito interesse no impacto que aquilo tinha na vida das pessoas. Por que né, como é que a sociedade funcionava, que o ser humano é curioso, né? A gente é meio macaco, né? Nós somos hominídeos, vamos dizer assim, mas a gente é meio formiga também, porque a gente se organiza em grandes formigueiros, que são as cidades. A gente é uma mistura curiosa. E eu sempre tive interesse em entender essa realidade. Nos cursos de humanidade, eu acabei tendo algum treinamento quantitativo. Eu entendi o papel que a estatística e que a coleta desses dados tinha para você descrever o comportamento das pessoas, que tinha padrão, né? Tem aquele conceito do Emile Durkheim, que é um sociólogo. Sim, um clássico. E ele fala do fato social, né? Que ele fala, olha, tem um livro dele sobre suicídio, né? Que ele fala, olha, cada pessoa tem razões muito íntimas e pessoais ou particulares para se matar. E que você só... Algumas são inexplicáveis, ou outras, né? Para você tirar a própria vida, que é uma tragédia. Mas as taxas de suicídio são constantes. Então tem alguma coisa no conjunto da sociedade que define, né, ou que seleciona uma certa quantidade estável, relativamente estável de indivíduos que vai tirar a própria vida durante um ano. E ela é, sei lá, maior nos países escandinavos do que é em outros locais. E eu via com essa cabeça para o direito. Eu falo, o crime é um fato social, as dívidas são um fato social, as crises empresariais, os divórcios, né? E eu falei, por que ninguém estuda assim? Isso aqui é um material sociológico riquíssimo. Então, acho que veio daí um pouco. A preocupação é anterior, mas acho que o treinamento metodológico e quantitativo veio depois. Sensacional, Marcelo. E é bacana porque você pegou um negócio que você trouxe da jurimetria, porque não tinha antes, né? Tem pouco tempo no Brasil, né? A jurimetria, se for olhar. E é gozado que, fazendo paralelo, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Primeiro que eu lembrei do livro Freakonomics, né, que começa a analisar todos os dados e ver o quanto isso impacta, decisões e tudo mais, né. E fazendo paralelo aqui com a minha área de atuação, desenvolvimento de negócio, é algo que está, assim, embora já tenha mais tempo lá fora, aqui no Brasil ainda está no começo, que é o desenvolvimento de negócio, e fazendo esse paralelo, porque ninguém estava observando como a advocacia tem muitos elementos de organizações grandes mesmo, de empresas mesmo. E como falta ter uma análise mais de entender como uma organização, não apenas como o direito por si só. Porque para você se manter em pé, você tem que entender ela. Então, só fazendo esse paralelo que eu acho que é muito bacana. Eu me identifiquei com você nesse sentido. E, Marcelo, chegando no ponto que o pessoal entendeu o que é a jurimetria, afinal de contas. A jurimetria, eu costumo definir como o primo pobre da econometria. Ela é, assim, resumidamente, assim, o comportamento social das pessoas, ele adquire certos padrões, quando você analisa ele do ponto de vista coletivo, né? Esses padrões, eles são medidos, eles podem ser medidos, mensurados estatisticamente, né? Então, todas as áreas das humanidades têm uma disciplina muito forte voltada para essa mensuração, né, para medir os padrões comportamentais das pessoas nas suas diversas áreas, no mercado, né, na vida social, na vida em família. E essa aplicação dessa metodologia estatística nas diferentes áreas, dão origem a essas disciplinas, como é o caso da econometria, ou como é o caso da sociometria, ou da geografia estatística, por exemplo, que é isso, assim, você mede estatisticamente traços ou comportamentos coletivos das pessoas. A jurimetria nada mais é do que a utilização de métodos estatísticos para medir o comportamento jurídico ou legal, ou que as pessoas adotam em relação às normas, né? Então, como é que elas violam as normas, como é que elas obedecem às normas, como é que elas contratam, como é que elas cometem crime, ou, enfim, como é que elas se endividam ou depois são executadas. Então, resumidamente, é uma disciplina, a jurimetria, que decorre da aplicação de métodos quantitativos, em especial a estatística, no comportamento legal jurídico das pessoas. Você já trouxe aqui na resposta, mas eu queria saber também, porque infelizmente eu não tive jurimetria na faculdade, não sei se já se transformou numa matéria ou está como matéria optativa, mas... Na PUC, sim.
Na graduação. Já tem, a gente já tem jurimetria 1 e 2 na graduação. Que legal, porque na minha época, não faz muito tempo, mas tudo bem, mas não tinha. Então, quando eu vejo isso, puta, é muito legal, porque muda a percepção. E eu queria saber, dentre as outras abordagens que a gente pensa nas outras matérias, você já trouxe aqui, mas para a galera entender, quais são os diferenciais da jurimetria? Você vai analisar apenas números, você vai pegar a prática, como que... Eu não sei se você... Eu sei que a pergunta é muito grande, mas... É uma pergunta ampla, não é simples de responder, mas eu vou tentar. Eu acho que assim, a gente pode avaliar o impacto da jurimetria no direito sob 3 ângulos, né? Vamos dizer assim, um acadêmico, um de mercado e um de política pública. Tá? Legal. Do ponto de vista de políticas públicas, eu acho que a jurimetria é o que a gente chama hoje de data-driven regulation, ou seja, uma regulação dirigida por dados. Ao invés de você fazer leis de maneira intuitiva ou com base na reunião de juristas em grandes comissões de especialistas, que é uma coisa meio xamânica, assim, um pouco, né, e de você recorrer a forças sobrenaturais e de inteligência superior para poder redigir uma lei, é você tentar, na medida do possível, de maneira análoga ao que os laboratórios fazem em relação aos medicamentos, você tentar estimar o impacto da sua lei, verificar se ela vai ser capaz de produzir os resultados que você almeja, verificar qual é a realidade a partir da qual ela vai incidir naquilo que hoje a gente chama de avaliação de impacto regulatório e avaliação de resultado regulatório. Tá? Então, eu acho que num primeiro nível, acho que a jurimetria impacta a nossa maneira de fazer leis e de formular políticas públicas. Né? Então, para pegar um exemplo que deve ser familiar para você, na hora de criar as varas empresariais, a gente precisa calcular qual seria o volume estimado de casos que seria atraído pelas varas. Né? Para poder calcular a carga de trabalho associada a esses processos e, consequentemente, alocar e treinar adequadamente juízes. Né? Na mesma maneira, quando você trata de, sei lá, por exemplo, stay period em ações, em processo de recuperação judicial. 180 dias é suficiente? Quanto tempo? Qual é o tempo mediano esperado que você leva para poder fazer uma recuperação, uma renegociação dentro de uma recuperação judicial grande? Então, para não chutar, vamos dizer assim, o número, né, ou não copiar dos italianos, ou não copiar dos americanos, a gente fazer um ajuste que seja, né, adequado à nossa realidade. O segundo impacto, acho que é um impacto de mercado. E aí eu faço referência a todas as legal techs, porque a conjunção da jurimetria com a tecnologia, com o fato, e aí tecnologia leia-se, de um lado, tá? Processos eletrônicos, então muitos dados brutos sobre os conflitos, em geral, disponíveis para você minerar e entender como é que eles estão funcionando, e, de outro lado, algo mais recente, que são os modelos amplos de linguagem, né, os Large Language Models, que permite que você leia, interprete e resuma grandes quantidades de processos ou de documentos, amassando tudo em bases de dados que são tratáveis estatisticamente. Quando você tem essa combinação, né, que nada mais é do que uma camada tecnológica que tem por trás modelos jurimétricos, modelos preditivos do que vai acontecer com o processo, de qual é o melhor acordo, de qual é a melhor proposta que você pode fazer para otimizar, você gera produtos. Né? E quando você gera produtos, você gera organizações, que é exatamente o que você estava falando, e eu também concordo muito com o que você disse. Para mim, assim, as organizações no sentido, e aí é um pouco do cacuete de professor de direito empresarial, a organização de um estabelecimento empresarial, né, ela é toda estruturada em torno da ideia de um produto, ou seja, de algo, uma coisa, um bem ou um serviço que você possa oferecer de maneira reiterada que tenha valor para as pessoas. Né? E antes, a advocacia e o serviço jurídico, ela era, em alguma medida, ela continua sendo vista como um munus publicus, uma espécie de sacerdócio muito tailor-made, uma coisa muito especial que você faz com vistas ao cliente. Mas a conjunção da tecnologia com a jurimetria, ela é capaz de também oferecer produtos que, por sua vez, vão exigir dessas organizações, né, dos prestadores de serviço, que passam a atuar mais como organizações e menos como entidades clericais do direito. Então, as legal techs, as law techs, as reg techs, assim, aí você tem todo um ecossistema, vamos dizer assim, de empresas
que atuam num mercado que é completamente novo e que, por exemplo, não existia quando eu me formei. Quando eu estava nos bancos da faculdade, a pergunta era, como é que é? Você vai advogar ou vai prestar concurso? Né? E aí você tinha essas duas frentes. E hoje não é mais assim. Né? Você continua podendo prestar concurso, você continua tendo o mercado da advocacia com as suas características, mas você tem todo um amplo mercado, né, de produtos jurídicos estruturados de maneira interdisciplinar, leia-se, com advogados, né, ou gente formada em direito, mas com programadores, com estatísticos, com probabilistas, né, que estão ali abertos para receber também, para você poder atuar profissionalmente. Então, essa é a segunda frente. E, por fim, acho que a jurimetria tem um impacto muito grande na academia, porque, na minha visão, assim, a forma de produzir conhecimento dentro das universidades também está sendo impactada. Né? Eu sempre falo, né, que eu acho que o doutorado, a tese, que fala, você vai defender a sua tese, tal, toda a tese pressupõe uma hipótese que você testou. E o teste de hipótese é basicamente uma questão estatística. Você testa hipóteses. Né? E dependendo do resultado do teste, da hipótese, você tem uma tese. Então, eu brinco no livro, né, primeira obra, que é o alterofilismo bibliográfico, né, eu falo aquela coisa por ela, se você afirmar que uma ideia é boa porque um monte de gente repetiu ela no passado, ela perde força diante de novas estratégias de produção de conhecimento, que eu acho que são os testes estatísticos. Então, isso impacta muito a nossa maneira de lidar com o conhecimento jurídico também. Então, são essas três frentes. Eu espero ter tentado resumir aqui uma questão que é muito complexa. Foi sensacional. E, professor, eu estava lembrando aqui, eu recentemente entrevistei o Pedro Galvão, que é um aluno do Mackenzie, ele está na B2L, na Gen Z, enfim, e ele estava me falando dos laboratórios que tem agora sobre legal ops, essas coisas, e a gente estava conversando que no começo falam que o mercado está saturado. Não, vai surgir tem uma série de vertentes, e a jurimetria traz isso também, né? Que é muito bacana. E eu queria saber, professor, como que a jurimetria, a gente já olhou aqui, primeiro que uma curiosidade minha é dúvida, e vou aproveitar aqui para perguntar para você, por curiosidade mesmo, talvez eu fale de uma maneira errada. Recentemente teve uma decisão ali da quantidade de maconha que você pode ter né, no caso dos usuários, podem usar. Aquilo foi um exemplo de política pública usando a jurimetria, por exemplo? Era isso, né? Correto também. Correto. A gente fez, inclusive, o voto do ministro Alexandre de Moraes é baseado num estudo nosso. Legal! Ele até esse, assim, ele num dos julgamentos, até ele cita nominalmente a ABJ, e agradece, e é um exemplo, porque, na verdade, quando você tem a predisposição do agente público de não criminalizar o uso da droga, falar, o uso é uma questão de saúde pública, o tráfico é crime, mas o uso é uma questão de saúde pública. Então você fala, ou seja, se a pessoa está com droga, né, se ela é flagrada com uma certa quantidade de entorpecente, se ela é usuário, ela não é crime, se ela é traficante, é crime. Aí como é que se distingue? Né? É claro que você tem provas, é evidente, se o sujeito está com um fuzil de repetição, uma balança de precisão e produtos químicos de refino, você é traficante. Né? Agora... Um atirador esportivo. Um atirador esportivo. Um atirador esportivo fã de experimentos químicos. Mas se o único elemento de prova que você tem uma questão de quantidade. Né? E aí você tem uma outra opção de política pública, é o seguinte, fixar uma quantidade presumida, em que você presume que acima daquilo é traficante, então abaixo é o usuário, para, vamos dizer assim, reduzir o arbítrio que o policial teria em campo, a pessoa que flagrou em campo teria para qualificar aquele determinado, né, o sujeito que foi flagrado como sendo usuário ou traficante. Na hora de fixar essa quantidade, você tem uma série de estratégias, e uma das estratégias que a gente utilizou foi quantitativa. Né? A gente falou, olha, vamos pegar, eu não me lembro a quantidade, mas acho que foram 75 mil autos circunstanciados de prisão em flagrante, e ver como é que os próprios policiais no passado qualificavam nas prisões que eles fizeram, né, e a partir daquele conhecimento de campo tentar extrair, ver se tem um padrão. E estava lá o padrão sociológico, né? Você tinha quantidades, né, uma régua
que a partir de uma certa quantidade começava a ter uma maior incidência de tráfego do que de pessoas qualificadas como usuário. E aí a gente utilizou essa base quantitativa para poder dar elementos para o Supremo Tribunal Federal fixar a quantidade que ele entendia que seria mais adequada na hora de criar essa presunção. Né? Então é um exemplo, excelente exemplo, assim, é um exemplo que eu tenho muito orgulho, inclusive. Pô, não, sensacional. Pelo fato de ser o Supremo Tribunal Federal, mas pelo fato de ser uma política pública que eu, pessoalmente, Marcelo, acredito, né? E pelo fato da gente ter, de fato, ajudado a resolver um problema. Total, não, assim, é maravilhoso, né, Marcelo? Isso daí é uma coisa, tão, sabe o que eu lembrei? Teve uma aula, né, quando eu fiz na FAP, eu fiz comunicação social lá, tinha comentado com você, mas teve uma pesquisa, uma aula, era pesquisa e alguma coisa, não lembro o nome exato, eu tive aula com o Fábio Mariano, que hoje é conhecido aí, e ele deu uma aula maravilhosa, ele fez a gente uma pesquisa de que a gente ia na casa das pessoas, a gente ia com autorização, tudo, mas para conhecer os hábitos daquelas pessoas e entender como produzir algo que ia ser consumido por elas, mas obviamente que ali era uma pesquisa muito menor, nada disso, mas eu acho que é isso que é o bacana das pesquisas, né? Quando você vê uma coisa que você estuda e traz um resultado ali para que você pode de fato ajudar uma população, no caso era um produto, não estava ajudando, obviamente a população estava só ajudando a vender, mas eu acho lindo, cara, lindo mesmo, assim, é muito legal isso. Marcelo, eu queria saber como que a jurimetria, agora focando mais no mercado jurídico, como que a jurimetria pode ajudar na gestão dos escritórios? Nossa, assim, diversas formas. Sim, mas... eu acho assim, tem uma primeira coisa que é interessante, que é você, além de fazer pesquisas quali, no sentido de você ir a campo qualitativamente, ler decisões né? Então, sei lá, você distribui uma ação, ou você tem uma causa e você tem que optar por certas estratégias. Né? Então, você tem uma estratégia A, B e a C. E aí você vai ler decisões e você vai tentar acessar qual daquelas 3 estratégias é mais adequada para o seu cliente. Na prática, você está querendo fazer algo que é basicamente maximizar a probabilidade de você ganhar o processo. Né? E você pode fazer isso de maneira qualitativa, você faz isso de maneira qualitativa. Então, quais são as técnicas quali? Grupos de foco, então você reúne todo mundo numa mesa e bota advogados para discutir qual que é a melhor estratégia. Você faz entrevistas em profundidade, que é também pedir um parecer e falar, eu vou fazer essas perguntas. Né? O parecer é uma estratégia qualitativa empírica. Você vai pedir para alguém que é muito especializado numa área, você vai entrevistar ele em profundidade e pedir respostas, né, para aquelas questões que você está indagando. Hoje você tem outras técnicas quali mais sofisticadas, que é, por exemplo, mock hearings, ou mock julgamentos, né? Você simula o processo e pede para uma pessoa isenta julgar e ver como é que os seus argumentos saem. Você passa uma tarde simulando argumentos dos dois lados e ver como é que eles se saem. Essa questão, só para um parênteses aqui de mock hearing, mock hearing, que é uma tipo audiência falsa, uma audiência de mock mesmo. Mock de simular, de imitar, né? Eu percebi que quando eu dava NPJ na faculdade, né, e eu nos núcleos de prática jurídica, e eu pegava os casos do escritório que já tinham terminado, e eu reapresentava ele para os alunos de direito, dividia a classe, né, dentre os papéis que tinham, e simulava. O julgamento saía igual, via de regra, ele saía igual ao que depois que eu tinha visto no caso real. E é muito interessante, porque eu falei, bom, quer dizer, isso significa que talvez se eu simular antes, eu consigo meio que prever, né, o que vai acontecer. Então, e ajustar a minha estratégia antes de ter um resultado ruim. E, no fundo, é isso que a gente quer. Então, você pode fazer isso de maneira qualitativa, mas a jurimetria, você pode fazer isso de maneira quantitativa. Então, você, ao invés de analisar 1 ou 2 ou 3 casos, você analisa 5.000. Você extrai um perfil do julgador que você tem interesse em ver como é que ele se comporta diante de determinados tipos de argumento. Você calcula o tempo de duração do seu processo em dias corridos, de uma maneira muito mais precisa do que com base na intuição, né? E, além disso, hoje, assim, ainda mais quando você pensa que você tem uma combinação de jurimetria com
modelos de linguagem, com tecnologia de ponta, você pode ter revisões a respeito da qualidade do seu texto, para adequação e padronização de linguagem, você pode fazer pesquisas muito mais amplas do que aquelas que você tem, que são feitas tradicionalmente com o uso de robôs de busca que a gente tem nos tribunais. Então, você tem muitas ferramentas, né? A construção de contratos que sejam mais estáveis ou mais adequados à necessidade do seu cliente. É uma infinidade de produtos. Acho que tudo que você vê por trás de toda a Legal Tech tem um modelo jurimétrico funcionando. Não, é maravilhoso, cara. Sabe que... Cara, eu acho tão sensacional isso. Pela primeira vez que eu vi jurimetria, eu comecei a falar, cara, que negócio maravilhoso, né? E aí eu vejo, hoje também, outro ponto que dá pra gente usar, né, quando a gente está pensando em gestão, digamos que você vai ter uma reunião com um cliente prospecto. Você pode fazer um estudo daquele cara, por exemplo, se é tributário, ver as principais ações daquilo, ver como eles estão decidindo, como que eles estão tomando, dar um estudo, ver se dá para usar outra tese, de repente o cara não pensou. E a jurimetria entrega isso, quer dizer, obviamente entrega se você fizer bonitinho, fazer o saneamento dos dados, etc. Mas é um negócio maravilhoso, assim, eu acho que são infinitas possibilidades, né, Marcelo? São. E eu acho que os modelos de linguagem, eles são uma revolução. Tem um grande impacto, porque, na verdade, a jurimetria ela sempre foi muito interessante, mas ela era cara e trabalhosa, porque você tinha que consumir uma quantidade grande de decisões para poder modelar as decisões e prever o resultado. O que você quer é prever o que vai acontecer. No fundo é isso. Você quer antecipar o resultado ao máximo possível. E a leitura era muito trabalhosa. Então, um observatório, por exemplo, que a gente conduzia na BJ, levava 1 ano para você fazer de pé. Por quê? Porque você tinha que ler 4.000 decisões. E aí você tinha que treinar os pesquisadores para ler as 4.000 decisões. Depois você tinha que consolidar os dados e tal. Você treina um modelo de linguagem, ele lê em 4 horas. Então, assim, isso reduz o custo, né, e aumenta a usabilidade. Não sei como me referir assim. Você aproxima, a ferramenta deixa de ser uma ferramenta elitizada e cara. Eu tava lembrando aqui, eu sempre pensando que o Minority Report, lá, o filme do Steven Spielberg, não tá tão longe assim, né? É verdade. É o pre-crime lá. É isso. Total, tudo bem, né? Tudo que cometeu o crime, né? É isso, não, mas se for olhar você vai pegando o padrão, né? E até se for pegar, fazendo um paralelo aqui, bem pensando na parte de crime dos estudos das mentes dos psicopatas, né? Que teve lá do Mindhunters e tantos outros, também tem um estudo do padrão ali, uma análise do que leva aquela pessoa, né? Eu lembrei muito do que você falou do estudo sociológico, né? E é sensacional. E Marcelo, eu queria saber como que a jurimetria também pode ajudar melhorar a comunicação entre o escritório e os clientes, e também como que ela pode ajudar, a gente já conversou um pouco sobre isso, mas se puder aprofundar um pouco mais nisso, na tomada de decisões estratégicas para o negócio mesmo ali. Porque ali eu acho que, a partir dessa visão que a gente pensa, que traz, o direito deixa de ser algo quer dizer, faz tempo, né, de ser algo só na busca do litígio, mas na busca de algo mais estratégico, né? Não só para apagar o fogo, né? Então, isso que eu acho que cada vez está mais claro, né? Eu espero. Né? Eu acho que a comunicação, né, que tradicionalmente a gente faz no direito com clientes, eu sou um severo crítico. Isso não é, o que eu vou falar não vale para todo mundo, e acho que cada vez menos as pessoas, acho que esse tipo de estratégia funciona, mas a verdade é que a gente complica os problemas através da linguagem, né? E eu sou um adepto da navalha de Ockham lá, né, do filósofo, que dizia, cara, se quiser explicar uma coisa, explica da melhor maneira possível. Então, se dá para explicar com uma palavra ao invés de 2, usa uma. Se dá para explicar com uma palavra complicada ou uma simples, usa simples, né? E nós, eu acho que quando você não tem outra estratégia de convencimento, você usa o vocabulário erudito, assim, com a intenção de impressionar as pessoas, né? Então, em vez de falar que você está imitando a marca, você fala, eu estou emulando a marca. Você fala, não mudou nada, né? E você tá, é só para o cliente ou o juiz ou ficarem impressionados que você usa uma palavra difícil. Isso, assim, funcionava no passado quando
a erudição, a informação era um bem escasso, então você tinha dificuldade. Hoje em dia, não é. Assim, a erudição, ela me parece, ela tende a soar mais como uma enrolação, né, do que propriamente um ganho de qualidade na informação. Às vezes você precisa usar termos técnicos para poder ser mais preciso. Sim. Então, assim, mas agora, usar uma palavra difícil em latim, ou em alemão, só por usar, né, assim, o nosso vocabulário, ele tem que ser suficiente, né, para você explicar o que você... Então, eu acho que a jurimetria, nessa parte, ela objetiva a comunicação. Né? Ela é uma linguagem mais seca, mais direta, e eu acho que ela deveria ser mais compreensível assim, para os clientes. Né? E no que diz respeito à decisão, aí eu acho que o impacto é direto, né, Gabriel? No fundo, tudo que a gente quer é tomar decisões mais conscientes, ou seja, que estejam mais adequadas às nossas estratégias, né? Prever melhor o futuro, tentar antever de maneira preditiva o que vai acontecer e ajustando a nossa estratégia para poder obter esse resultado. E então, eu posso dizer que quase que assim, a jurimetria ela é quase que uma ferramenta de suporte de tomada de decisão. Né, de decisões estratégicas. Tá? E sempre aquela máxima, né? Assim, quanto mais informado você está, melhor é a sua decisão. Então, como o processo um percurso em que você vai incrementando. Tá? Então, assim, antes você não sabe nada, aí depois você tem sua petição inicial, você ajusta o seu modelo. Depois você distribui a petição inicial e você sabe quem é o juiz. Aí você ajusta o seu modelo preditivo de novo. Aí vem uma contestação, você sabe quem é o juiz e quais são os contrários. Então, ela é um processo dinâmico. Né? Então, a probabilidade de êxito ela não é um dado estático que você tem para o caso. Ela muda e evolui à medida em que o processo avança. E a jurimetria ela tenta aferir essa probabilidade de maneira dinâmica. Sensacional, Marcelo. Sabe o que você me fez lembrar 3 coisas, né? Uma que eu sempre falo pro pessoal, cara, você tem que falar juridiquês com quem fala juridiquês. Se o cara não fala juridiquês, você não tem que falar, cara. Uma linguagem técnica, não é? Não quer dizer que você é mais inteligente que o outro, porque se você for conversar com o engenheiro, ele vai começar a falar termos que você não vai saber também. Então, não é isso. Exato. E outro ponto que eu lembrei, tem um texto que eu adoro. Eu li o livro do Alex Pericinoto, que foi um grande publicitário, e ele falava da mudança da linguagem das igrejas, no caso. Não estou vindo aqui ter um viés religioso, mas se você pegar na igreja quando era no começo, o padre rezava em latim. E aquilo tinha um efeito completamente diferente ali em quem estava ouvindo a missa. Parecia que era algo transcendental, era algo sublime, maravilhoso e tal. Hoje não vai fazer o menor sentido, porque você não vai estar comunicando ali com as pessoas. E eu acho que é isso do direito, porque teve uma época que fazia sentido realmente você mostrar a sua tecnicidade. Você tinha que provar ali para aquele cliente, embora não necessariamente você estava provando ser técnico, mas era importante, mas mudou. E eu acho que isso que você traz é muito bacana, Marcelo. E tem uma outra coisa que eu estava lembrando, eu estava conversando com um amigo meu que tem um pequeno escritório. Eu falei, Gabriel, aqui metade dos meus trabalhos eu faço em tributário, outra metade, sei lá, 30% eu faço em contencioso civil e uns 20% em trabalhista. Eu falei, tá, legal, de onde que você está pegando isso? Ah, não, eu sei mais ou menos, mas mais ou menos o quê? Tipo, você já contou isso de fato para saber quanto que... Eu falei, não, tá tendo a cabeça. Pode ser que esteja certo de fato, porque às vezes você sabe mais ou menos ali, e provavelmente está certo, mas não... É chute, né? É chute, então os dados vão ali e te dão uma certeza maior, que eu acho que é isso que você traz no fundo, Marcelo. E eu queria saber como que o pessoal ainda não começou a utilizar a jurimetria, que eu não sei se ainda já está todo mundo usando, mas quer começar a utilizar agora. Como que você acha que as pessoas podem começar? Eu assim, acho que tem bastante gente usando, mas poderia ser muito mais. E eu acho que o melhor caminho para você usar é você recorrer a produtos de legal tech. Eu acho que as legal techs elas são especializadas em compactar essas soluções em produtos e oferecer ao mercado. E eu acho que os escritórios, eles são muito... eles têm pouca informação a respeito de soluções que as legal techs podem oferecer a um custo baixo. Sabe, assim, se eles parassem para prestar atenção nisso, né? Então, assim, soluções
sei lá, por exemplo, de monitoramento de processos, soluções, de novo, para auxílio da redação de petições, ou, sabe, você tem ferramentas, às vezes você fala, olha, que se você sobe 10 ou 20 petições suas que você considera bem escritas, e você ensina a máquina, você fala, isso aqui eu acho que está bem escrito, e ela pode revisar formalmente as peças que você produz, e aí você programa ela com certas regras e fala, olha, se a petição tiver de mais de 10 páginas, elabora um resumo no início, itemiza os pedidos, enfim, não usa tanto advérbio, usa pouco conectivo, sabe assim, você tem regras, sei lá, cada um tem as suas regras, né? Você pode até ensinar ela a falar, usa uma expressão em latim a cada 10 páginas, ela vai achar. E aí, assim, se para você aquilo é um valor... então, assim, você tem ferramentas que podem te ajudar a estimar melhor o tempo de duração de um processo e a chance de você vencer, o que melhora, inclusive, a sua capacidade de fazer proposta de honorário, né? Porque você fala, bom, esse caso aqui é melhor eu ir jogar mais no prolabore, porque a chance de êxito é baixa, ou vai demorar muito, né? Você tem ferramentas que te ajudam a redigir melhor, você tem ferramentas que dinamizam a sua comunicação com o cliente, então, que dado um certo evento, ele imediatamente, ou dentro de um prazo de 2 ou 3 dias, ele já comunica o cliente, a gente sabe que o cliente é carente. Então, assim, que a reclamação número 1 dos clientes em relação a advogados é que não consegue falar, né, porque ele está lá sofrendo e tal. Né? Às vezes não é por desídia do advogado, mas é porque uma carteira de clientes, assim, é muita gente carente atrás de você ao mesmo tempo que você tem que dar atenção e às vezes você não consegue. Então, ferramentas que dinamizam essa comunicação, que você manda a informação e fala, olha, volto a falar em seguida, melhora a redação, o seu jeito de redigir as petições, melhora o jeito, controla o jeito que você redige os e-mails, enfim, qual que é a porta de entrada? Assim, o meu conselho seria, prestem atenção no mundo das legal techs, olha as soluções, vai lá na B2L, vai falar com o pessoal de tecnologia e pergunta o que eles têm de mais legal. Tem um monte de coisa interessante que ninguém nunca ouviu falar, as pessoas não sabem e não usam por ignorância. Ignorância no sentido, assim, por desatenção, vamos dizer, para colocar de um jeito mais elegante. Não, sensacional, Marcelo. Marcelo, o papo tá muito bacana e eu queria... se deixasse, eu ia ficar conversando horas aqui com você, porque o papo é muito bom, viu, Marcelo? Eu queria agradecer a sua presença aqui no BD em Law, por você ter compartilhado sua experiência com a gente. Eu queria saber se você tem alguma mensagem para deixar para o pessoal, ou contato para quem quiser falar com você e conhecer mais sobre o seu trabalho, do trabalho da BJ também. O contato, vocês conseguem me achar, tem o site do escritório, tem o e-mail lá, que é um e-mail de contato, tem o site da ABJ também, tem um e-mail de contato, para quem tem interesse em participar das pesquisas, né? A ABJ tem um viés muito também de política pública, então os contatos estão lá, você der um jurimetria do Google, vai aparecer, e o meu nome também na internet aparece o escritório. E se eu tivesse que deixar um recado para prestar atenção nessa revolução tecnológica, eu acho que a gente fala muito e todo mundo discute, fala, não, porque os modelos de linguagem, os modelos preditivos, mas assim, ninguém toma uma atitude, muito poucos, vamos dizer assim, tomam uma atitude proativa no sentido de fato tentar adotar aquilo na sua rotina. Né? E não, vai atrás, é o meu conselho. Tem coisas muito legais, tem soluções muito interessantes a um custo baixo que podem ser revolucionárias. E eu realmente acredito, né, que os profissionais, a nossa área vai ser profundamente impactada por essas soluções, mas ela vai ser profundamente impactada para bem e para mal. Então, as pessoas que souberem buscar essas soluções, elas vão se dar muito bem, né? Então, em relação àquelas que ficarem mais atrasadas. Então, preste atenção nisso, dedique um esforço em fazer essa pesquisa, porque vai ter um retorno muito grande. Eu realmente acredito nisso. Sensacional, Marcelo. Muito obrigado. Pessoal, a gente vai ficando por aqui. Não deixe de nos seguir nas redes sociais. Estamos lá no Instagram, no @BDinLaw, e no meu LinkedIn, Gabriel Bidini, onde vocês vão encontrar conteúdo sobre desenvolvimento de negócios e mercado jurídico. Este é o BD em Law, podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Nos vemos no próximo episódio e até lá. BD em Law, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Este podcast conta com o apoio da CRWA, uma agência digital especialista em web design, e-commerce, websites e marketing digital.
CRWA, há 14 anos entregando performance e resultados de comunicação. TKRA Contabilidade, a contabilidade certa para o crescimento da sua empresa. Já ouviu falar em Legal Design? Não? Procura por Bits Legal Design, criando documentos que qualquer pessoa entende.